Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Gente, hoje nós vamos relembrar o que é um adjunto adverbial, porque no próximo encontro nós falaremos sobre as orações subordinadas adverbiais, certo? Vamos relembrar aqui o que vai ser o adjunto adverbial. A primeira coisa que vocês têm que relembrar é que vai ser um termo da oração que vai indicar circunstância. E quando eu falo em circunstância, eu estou falando de ideia. E aí você vai lembrar o seguinte, professor, ideia de quê? Ideia de tempo, de modo, de lugar, de causa, de finalidade, de intensidade. Então vai ser aquele elemento que vai ser responsável por indicar essa circunstância. E aí tem um outro detalhe. O adjunto adverbial vai ser um termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Só essas três classes gramaticais, tá? Então, vamos relembrar aqui. O adjunto adverbial, ele vai modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio. E aí vocês podem me perguntar o seguinte, professora, ele vai modificar o sentido do verbo, do adjetivo e de um advérbio para quê? Justamente para indicar uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de afirmação, de negação, etc. Aí eu coloquei aqui uns exemplos, olha só. Eles se respeitam muito. Seu projeto é muito interessante. O time jogou muito mal. Observem aí que nos três exemplos, nas três orações, muito é um adjunto adverbial de intensidade. Só que no primeiro caso, ele vai intensificar o verbo respeitam, tá? Que vai ser o núcleo do nosso predicado verbal. No segundo, ele vai intensificar o adjetivo interessante. E no terceiro, ele vai intensificar o advérbio mal. Então, por isso que eu quero reforçar isso com vocês. O adjunto adverbial, ele sempre vai estar associado a um advérbio, a um adjetivo ou a um verbo, para indicar o quê? Circunstância. E quais são essas circunstâncias mesmo? As circunstâncias vão ser, na verdade, conforme a classificação dos adjuntos adverbiais. E aí, é claro que de acordo com essa classificação, que nós vamos chamar de circunstância ou de ideia, nós teremos se o adjunto adverbial ele é de afirmação, de negação, de dúvida, de tempo. Eu coloquei aí para vocês alguns exemplos. Olha aí, por exemplo, o caso de afirmação. Eu estou realmente preocupado. Então, o realmente é um adjunto adverbial de afirmação, porque eu trago essa ideia, essa circunstância de afirmar algo, tá? Assunto: falaram sobre futebol. Observe como a minha ideia aí é justamente sobre um assunto. E qual é o assunto? Futebol. Causa: os homens morrem de fome. Qual foi a causa deles morrerem? Fome. Então, foi a causa, o motivo. Então, por isso que o meu advérbio aí, o meu adjunto adverbial, ele vai trazer essa circunstância de causa, essa ideia de causa. Companhia. Fui ao cinema com meu amigo. Eu fui com quem? Com meu amigo. Meu amigo foi a minha companhia. Então, com o meu amigo vai ser o meu adjunto adverbial de companhia. Efeito. Sua atitude redundou em prejuízos. Qual foi o efeito da sua atitude? Ocasionou em quê? Em prejuízo. Então, foi o efeito daquela atitude, tá? Então, nesse caso aí, o adjunto adverbial vai ser de efeito. Finalidade. Sair a passeio. Eu saí com que finalidade? Com que propósito? Para passear. Então, o meu adjunto adverbial aí, ele vai trazer essa ideia, essa circunstância de finalidade. Cortou-se com a faca. Qual foi o instrumento que eu usei para cortar? Com a faca. Então, com a faca vai ser o instrumento. E vai ser o meu adjunto adverbial de instrumento. Intensidade. Comeu muito. Esse muito aí já dá, na verdade, como se fosse uma proporção, né? Ele comeu muito, ele comeu bastante. Então, ele vai ser um adjunto adverbial de intensidade. Estive na praia. Qual foi o lugar que eu fui? Na praia. Então, na praia é meu adjunto adverbial de lugar. Vou viajar de carro. De carro foi o meio que eu usei para viajar. Se eu dissesse assim, vou viajar de ônibus, vou viajar de bicicleta. Então, observe que vai ser o meio.
Então, esse de carro aí vai ser o meu adjunto adverbial de meio. Modo, correu desesperadamente. Qual foi o modo como ela correu? Desesperadamente. Geralmente, esses terminados em mente, uma grande maioria serão adjuntos adverbiais de modo. Não significa que são todos, tá? Uma maioria. Negação, não trouxe o livro de português. Qual foi o termo que eu usei aí que traz essa ideia, essa circunstância de negação? Não. Então, não vai ser justamente o meu adjunto adverbial de negação. Oposição, voltou-se contra o próprio pai. Observe que o termo que eu utilizei para trazer essa ideia, essa circunstância de oposição, vai ser, na verdade, essa locução toda aí, ó, contra o próprio pai. Você chegou agora? Quando eu falo agora, eu estou me relacionando, eu estou, na verdade, tentando indicar uma ideia de tempo, tá? Ele chegou que horas? Ele chegou agora. Ele chegou às 9 horas, ele chegou às 20 horas. Então, eu tento trazer aí essa circunstância de tempo. E se eu trago essa ideia de tempo, é porque agora vai ser o meu adjunto adverbial de tempo. Então, gente, observem que a classificação dos adjuntos adverbiais, eles estão diretamente associados à ideia ou à circunstância que cada adjunto adverbial expressa. Pode ser uma palavra só, que é um adjunto adverbial ou um advérbio, ou pode ser uma locução, que são duas ou mais palavras exercendo a mesma função de um adjunto adverbial, tá? Então, não esqueçam isso. Eles vão sempre modificar um verbo, um advérbio ou um adjetivo, estabelecendo uma circunstância, uma ideia. E a classificação vai ser justamente de acordo com essa ideia que esse adjunto vai expressar, tá? Então, a nossa revisão de adjunto fica por aqui. Na próxima aula, a gente começa com orações subordinadas adverbiais, para que posteriormente eu passe a atividade para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo encontro.